Clarice Lispector, Cornélio Pena, Euclides da Cunha, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Machado de Assis, Manuel Bandeira. Requer um certo conhecimento de alguns conceitos-chave da crítica, da história e da teoria da literatura para ser devidamente compreendida. Para trazê-los à tona, nós organizamos em 2010 um livro que deveria estar aqui, deve estar na minha mochila, intitulado Luiz Costa Lima, uma obra em questão. Como vai ser editado, eu vou interromper. Tem um leitor aqui, Luiz, tem um leitor do nosso livro. E eu aqui da UFRJ, que fomos orientando o Ju Luiz do mestrado e do doutorado, nós resolvemos atualizar esta conversa. A mais extensa entrevista literária, com tal afinco na necessidade. Então, embora não saiba onde andam os cisnes, os cursos de letras continuam entre nós o patinho feio de nossa universidade. Analisar por que assim sucede, exigiria um tempo de que aqui não disponho. Bastará então dizer que tais cursos assentam em uma visão historicista, quer dizer, em que tudo se lastreia por um aspecto histórico. Então, tais cursos permanecem como o nosso patinho feio, porque eles assentam em uma visão baseada fundamentalmente na história, com eliminação da análise textual, assentam em uma visão historicista que não é mais cabível. A resposta é simplesmente essa. Segunda pergunta. Nesse mesmo ensaio, Luiz afirma estar escrevendo para o futuro, ou seja, para um tempo em que todos os professores possam trabalhar pela conjunção do nosso povo com a cultura. Luiz acredita que esse futuro já chegou. Como vê essa questão no Brasil de hoje? Ok? Lamentavelmente, o processo da ditadura, entre aspas, democrática em que nos encontramos, voltou a retardar esse encontro, essa conjunção do estudo da literatura com os interesses de uma população nacional. Então, lamentavelmente, o processo da ditadura, aspas, democrática em que nos encontramos, voltou a retardar essa conjunção. Hoje, em vez da conjunção povo-cultura, nos encontramos numa queda constante. A cada semana desenvolvida, nos encontramos em pleno abismo. Se a gente convida, não dá para passar as perguntas todas, senão a gente vai enlouquecer na edição. Terceira pergunta. Sua análise do São Bernardo de Graciliano Ramos é operacionalizada através da reificação, categoria marxista, relida por Lukács, mas introduzida nos estudos literários por Lucien Goldman, acho.
Seria correto dizer que o Costa Lima, dos 30 anos de idade, iniciou suas reflexões como teórico literário pelo viés goldmaniano? Caso afirmativo, o que o fez mudar de percurso e quando? Ok? Quer dizer, muito provavelmente muitos de vocês sequer sabem ainda quem foi Lucien Goldmann. Eu diria, não terá sido efetivamente pelo viés Goldmann que eu comecei minha reflexão sobre literatura, mas sim a partir do que servia de base para ele, ou seja, Lukács. Acrescento ainda que o Lukács que eu conhecia no final da década de 60 não estabelecia ainda a distinção entre o Lukács jovem, que era simplesmente brilhante, e o Lukács retardado do stalinismo. É essa a resposta. Pode ir. Quarta pergunta. O ensaio sobre Grande Sertão Veredas trabalha a questão da ambivalência formatada em diversas plataformas, quase como reflexos maiores da transgeneridade de Diadorim. Em sua trajetória teórica, Costa Lima voltou outras vezes a Guimarães Rosa. Sua leitura do realismo cósmico de Rosa, em Por que Literatura, permanece a mesma ou sofreu transformações? Eu diria, muito esquematicamente, que sofreu grandes transformações e nada do que eu escrevi sobre Guimarães Rosa me satisfaz hoje. Espero que eu ainda tenha tempo de vir a escrever efetivamente sobre Rosa. Quinta e última pergunta. Tenho a impressão de que uma das grandes paixões literárias de Costa Lima é Clarice Lispector. Neste seu primeiro livro, ele focaliza a questão do misticismo na escritora através do romance A Paixão segundo GH. Gostaria de que Luiz nos brindasse com um esboço de análise da deglutição da barata pela protagonista do romance. Não, obviamente que não temos tempo aqui de fazer o que a Letícia pedia. Apenas observaria, já não consigo lembrar se com 29 anos, que era a idade que eu tinha quando saiu o meu primeiro livro, já não consigo lembrar se de fato eu tinha alguma paixão literária por Clarice. O que eu lembro, sim, é que a sua obra sempre me interessou, mas recheada de restrições. E essas restrições se ampliaram depois. Fala um pouquinho mais. Não, tem muito livro pela frente. Pô. Só um minuto, aí passa tudo. Então, depois de Por que Literatura? O livro de estreia do Luiz, de 1966, quando ele tinha 29 anos. Vem o outro, mas aqui a gente vai focalizar o Estruturalismo e Teoria da Literatura, que é de 1973.
E se trata da tese de doutorado do Luiz, orientada por Antônio Cândido. Neste livro, o Luiz empreendeu o seu primeiro grande deslocamento até a Grécia, para inventariar as tentativas feitas desde a antiguidade para se dar conta do fenômeno literário. No levantamento incluiu desde Platão e Aristóteles até Kant e Hegel, desde os formalistas russos até o Círculo Linguístico de Praga, para chegar a dois esteios de seu pensamento: o estruturalismo levi-straussiano e a estética da recepção. Quem enviou algumas perguntas sobre estruturalismo e teoria da literatura foi Adriano Lobão Aragão, professor do Instituto Federal do Piauí. Pode pular para o Aragão, não? Pode deixar, tá? Basta esse aqui. É. Márcio, vai ser como o seu filme, assim. Olá, meu nome é Adriano Lobão Aragão, poeta e romancista e professor de língua portuguesa no Instituto Federal do Piauí. As perguntas que irei mencionar tiveram apenas como ponto de partida a obra Estruturalismo e Teoria da Literatura, publicada por Luiz Costa Lima em 1973. Então, meu primeiro questionamento, eu gostaria de saber o que restou da presença do estruturalismo em seus trabalhos posteriores. Eu tenho que me acostumar com esse ritmo da pergunta reproduzida para então entrar com a resposta. Vamos lá. Desisti de tentar ler o que eu tinha escrito como resposta e dar outra resposta. Eu acho que vai mais rápido, né? A pergunta fundamental é o que teria restado de toda essa influência do estruturalismo de Lévi-Strauss na reflexão que eu desenvolvo. Eu detesto esse minha, na reflexão que eu desenvolvo. Eu diria, a pergunta é oportuna porque nunca me dei ao trabalho de tentar resgatar alguma coisa. Quando, ao contrário, eu verifico que esse lastro da leitura de Lévi-Strauss tem sido fundamental para o que eu tenha feito. Não que expressamente as ideias de Lévi-Strauss continuem presentes no bojo do que eu faço, mas sim como lastro, sem dúvida alguma. Nesse sentido, eu até desenvolvo mais a resposta. A gente deve ter em conta que minha tese de doutorado supunha todo o esforço de reflexão que se desenvolveu no Ocidente com base em dois focos, não é? O foco francês e o foco alemão. Supõe toda essa reflexão que se desenvolveu entre os anos 60 e 90, que a partir daí passaram para os Estados Unidos e dos Estados Unidos chegou por aqui. Tá? Então, o fato de que o próprio nome de Lévi-Strauss raramente apareça, nem me lembro onde aparece
no que eu escrevi posteriormente, ainda que o seu nome pouco apareça, ou sequer apareça, efetivamente eu sei que essa base serviu de fundamento para o que eu venho desenvolvendo depois. Aproveito para um pequeno adendo. Como indica o nome do meu orientador, Antônio Cândido, a tese foi apresentada na USP. E hoje eu devo me dar por feliz em ter passado. Porque a tese foi defendida, se eu não me engano, em 73, eu acho que sim. Nos anos 70, não apenas... Quer dizer, coincidentemente à ditadura, a USP foi o bastião de resistência à ditadura que então vivemos. Extremamente louvável isso. Mas tal resistência se endureceu no sentido de que havia duas correntes apenas para os professores da USP. Ou uma adoção marxista, tout court, ou uma adoção marxista, tout court, ou então era uma posição, se tomava as posições outras como de adoção de adoção para a ditadura que nós vivíamos. Como eu nunca acreditei em cartilhas, a minha leitura do marxismo nunca foi uma leitura ortodoxa. Isso se refletia, quando da defesa, na extrema dificuldade que eu tive com a minha banca. Raramente alguma questão levantada pela banca era interessante, mas, em comum, as questões todas diziam respeito ao fato de ter me atrevido a apresentar uma tese sobre o estruturalismo ali. Tá? Então, eu acho que basta isso como esclarecimento. Um segundo questionamento. Adotando Claude Lévi-Strauss como uma das principais referências para a obra Estruturalismo e Teoria da Literatura, eu gostaria que comentasse sobre a sua relevância para a teoria narrativa e se a concepção de mímese guarda alguma influência dos postulados de Lévi-Strauss. Eu acredito que, diante dessa pergunta, eu posso desenvolver um pouco o que eu já dizia em relação à primeira. Sem dúvida alguma, a obra antropológica de Lévi-Strauss é fundamental para uma teoria da narrativa, tal como veio a se desenvolver. Mais especificamente, em relação ao problema da mimesis, eu diria... Desde o Antropologia Estrutural de Lévi-Strauss, e repito, isso que eu estou dizendo aqui eu nunca cheguei a escrever, então por isso mesmo talvez seja importante reconhecer o meu débito ao antropólogo. Ainda que na obra de Lévi-Strauss eu acredito que nunca o termo mimesis apareceu, sua análise, por exemplo, da pintura corporal indígena brasileira, sua leitura da pintura corporal e sua análise dos mitos impediam qualquer concepção de mimesis como imitação. Então, nesse sentido, como toda a minha busca, quer dizer, o conceito básico que eu tenho procurado desenvolver nessas décadas todas,
tem sido o conceito de mimesis. Neste sentido, a presença de Lévi-Strauss se faz implicitamente presente. A presença dele se faz implícita no que eu tenho desenvolvido. Terceira. Eu atendo quando veio, o Adriano estava hospitalizado, tomando 12 remédios, e ele não quis deixar de fazer as perguntas. Lá do Piauí. E o terceiro questionamento: até que ponto a necessidade de conceituar o que seja mímese à luz de determinada teoria, o que seja ficção, o que seja história, interfere no próprio conceito de literatura? E dentro de um âmbito mais particular, a maneira como você conceitua literatura se modificou de 1973, época da publicação de Estruturalismo e Teoria da Literatura, até os dias atuais? A pergunta fundamentalmente diz respeito, supõe um prolongamento da resposta ao meu livro de estreia. Quer dizer, o meu livro de estreia, por que literatura? Quer dizer, a interrogação eu eliminava porque eu pensava, se você já escreve em língua portuguesa por que separado, para que ainda acrescentar uma interrogação? A separação da por que já supõe uma interrogação, não é? Então, essa a prova mesmo de como o meu livro de estreia já não me satisfazia aqui em 73, está em que a pergunta seja reiterada agora, e vai continuar reiterada por tudo que eu faço. Eu diria apenas, como não dá para fazer uma análise disso aqui, eu diria apenas os capítulos que eu acredito mais interessantes do que eu tenho feito sobre o problema da mímese se encontram em um livro recente deste ano que, curiosamente, corre o risco de se tornar inédito mal esteja publicado, porque o livro não se encontra em lugar nenhum. Não se encontra não é porque haja uma voracidade do leitor, não é isso. Mas pelo contrário, porque a editora não parece ter maior interesse em difundir a obra. O livro em questão chama-se Mimeses e Arredores. Até a semana passada ainda havia algum exemplar na Argumento. Mas antes de vir para cá, eu telefonei para lá, telefonei para a livraria, e eles me disseram que o último exemplar tinha saído. Então, em vez de lhes dar uma resposta efetiva, positiva, etc., etc., eu diria apenas a questão da mimes está na base de toda a interrogação acerca da literatura. Eu diria, o termo literatura não é por acaso, é um termo extremamente vago. Daí que se fale, daí que o nosso ilustre presidente se pretenda poeta, não é? É um absurdo, mas quer dizer, se a Câmara permite que ele continue nosso presidente, que adianta a gente dizer o contrário, não é? Então, em síntese, eu diria, se o termo literatura é um termo vago, insuficiente, etc., etc., ele exige um deslocamento no que se lê literatura. Há de se entender que 2/3 dela compõem a ideia de ficção. O que a ideia de ficção apresenta de novidade em relação ao tom vago do termo literatura? O que? Eu diria, ficção supõe basicamente uma invenção verbalmente cumprida, verbalmente realizada. O termo ficção cobre por inteiro a ideia de literatura? Não. Há uma pequena parcela da literatura que, dizendo respeito a
tessitura verbal propriamente dita. Entretanto, essa tessitura verbal não se realiza ficcionalmente. Como é que se esclarece isso? Lamentavelmente eu não me atrevo a desenvolver aqui, porque senão a gente corre o risco de passar muito tempo, tá? Eu diria simplesmente, se vocês tiverem interesse, como nenhum livro meu conta com a voracidade do leitor, quem tiver interesse, facilmente ele será encontrado. Eles serão encontrados. O livro Mimesis e seus arredores, este que não existe, e que é o último do Luiz, foi publicado por uma editora lá de Curitiba e vai ser lançado no dia 10 de outubro, lá na Leonardo da Vinci. Na verdade era parte do comercial que o Luiz estava fazendo. Então a gente vai passear pelas universidades e depois dos campi, a gente vai para a cidade, lá na Leonardo da Vinci, que essa é livraria histórica, etc, etc, para discutir, tem uma mesa com o título A Crise como Condição, terminando com o lançamento de Mimesis e seus arredores. Em 1974, portanto já no ano seguinte, o Luiz lançou A Metamorfose do Silêncio, cuja capa evidentemente não é esta, que apesar de se apresentar como prolongamento do livro que o precedeu, isto é, de estruturalismo e teoria da literatura, faz-se de 2 capítulos teóricos e somente então passa à parte analítica. Essa conformação se mostra bastante significativa quando pensamos que nosso país se libertou nos campos da ficção e da poesia, da influência europeia, durante o modernismo, encontrou o tom de sua história literária com Antônio Cândido, e a partir da geração seguinte pôde se dar mais à teoria, digamos assim, bem grosso modo. Acontece que José Guilherme Melchior faleceu com apenas 49 anos, vítima de câncer. Haroldo de Campos destinou bastante tempo à própria criação. Alfredo Bose continuou o trabalho de cunho historiográfico. Silviano Santiago se dedicou cada vez mais à escrita de contos e romances, enquanto Davi Arrigucci Jr. e Robert Schwartz privilegiaram a elaboração de textos menos teóricos que analíticos. E todos maravilhosos, claro. Enquanto isso, Luiz se manteve fiel a seu projeto e há bastante tempo é considerado o maior teórico da literatura em atividade no país, por pessoas como Georg Ott, professor titular de Teoria da Literatura da UFMG, pela Ângela Maria Dias, professora titular de Literatura e Literatura Comparada da UF, e muitos outros colegas que nos escreveram ao saber do projeto. Quem vai conversar com o Luiz sobre a metamorfose do silêncio é Ednília Nascimento Cruz, que faz doutorado em estudos literários na Universidade Federal de Minas Gerais. Sou Ednília Nascimento Cruz, doutoranda na UFMG, e farei as perguntas ao Luiz Costa Lima sobre o livro A Metamorfose do Silêncio, de 1974. A minha primeira questão. No livro A Metamorfose do Silêncio, no tópico Realismo e Literatura, você traz uma substancial reflexão acerca do realismo e chama a atenção para o tratamento simplificado e raso dado a esse tema por analistas, críticos e historiadores da literatura de maneira geral, que se valem de adjetivos como realismo fantástico, realismo crítico, realismo alegórico ou realismo cósmico. E, no entanto, pouco teriam conseguido de ganho acerca do entendimento profundo
dessa questão. Como você analisa a respeito do olhar da crítica na atualidade para com o tratamento do tema realismo na literatura brasileira? Procurando manter sempre o tom quanto possível rápido, esquemático para as perguntas, eu diria simplesmente que o tratamento dado pela crítica contemporânea ao problema do realismo continua tão ruim como sempre foi. Talvez seja a própria ideia de realismo que atrapalhe as coisas, tá? Porque a ideia de realismo, como foi cultivada desde o final do 18, passando sobretudo para o 19, a ideia de realismo tem como base a ideia de reprodução, repetição da realidade. O problema já começa com o substancialismo da ideia de realidade. A realidade é um valor cultural. Realidade não é um conceito natural, como água, fogo, etc, etc. Então, se a ideia de realidade já é problemática, quando se fala então de realismo como reprodução da realidade, você automaticamente corta todo o lastro de invenção que a literatura, ou seja, que a ficção, isso, na maior parte, como eu já tinha dito atrás, a maior parte da literatura cabe no conceito de ficção. Então, a ideia de realismo corta essa possibilidade de o analista, de o crítico, voltar-se para a inventividade da linguagem ficcional. Então, para dizê-lo em poucas palavras, eu lamento que eu ainda tivesse tanto escrúpulo em falar mal do realismo. Se fosse hoje, quer dizer, hoje eu nem sequer me refiro mais a realismo. Se me referisse, remeteria ao último ensaio do Mimesis de Auerbach, em que ele mostra, a propósito de Virginia Woolf, mostra como a ideia de realidade ali já se distingue radicalmente da ideia de realidade em Balzac, em Stendhal, em Flaubert. Em síntese, é isso que eu poderia dizer. Está muito quente. A minha segunda questão. Sabemos o quanto a referencialidade influenciou o realismo dentro da criação literária brasileira, sobretudo no que diz respeito às técnicas de representação utilizadas para atingir o efeito do real. Considerando que escreveu A Metamorfose do Silêncio, anterior ao seu conceito de mimes de produção, o que mudou no seu modo de pensar sobre essa questão? As perguntas são complicadas, porque para serem respondidas explicitamente, eu precisaria de um tempo que, por sorte, não tenho. Então, diria muito esquematicamente que o problema todo começa com a ideia de referencialidade. Quer dizer, é óbvio, me parece que não é preciso tempo para que a gente se estenda sobre isso. É óbvio que toda invenção tem uma pequena base referencial. Não, a referencialidade começa pela própria vida do autor. Se a ficção nega a ideia de biografia, etc, etc, entretanto, toda e qualquer invenção tem uma base na própria vida do autor.
Agora, não vamos querer fazer biografia para entender da obra. Simplesmente quem escreva, qualquer que seja o gênero que faça, sabe o quanto a sua vida influencia naquilo que você pensa. Então, o problema do realismo começa com essa base referencial existente, sim, mas que se apresenta por um componente. Que componente? O componente da verossimilhança. Não é? Então, toda invenção tem uma base verossímil, primeiro, mas essa base é muito pequenininha. Por que isso não é dito tão cabalmente pela nossa crítica, ainda quando de qualidade? Porque no nosso ensino nós não temos uma base de reflexão teórica. Na falta dessa base, então a crítica tende a prolongar indefinidamente ideia de referencialidade, forma de realismo, etc, etc. Chute tudo isso e comece tudo de novo. Tá. Vai para 4. E a minha última pergunta. Tomando por base o seu ensaio, O Buriti entre os Homens ou O Exílio da Utopia, publicado no livro A Metamorfose do Silêncio, escrito em sua fase estruturalista, portanto, afinado com a tradição crítica do estruturalismo e muito influenciado por Lévi-Strauss, você diz que, abre aspas, o real rosiano é uma paródia da utopia, fecha aspas. Como você vê hoje essa relação de tensão entre o tópico, o mito e a história nos textos de Guimarães Rosa? Muito obrigada. Bom, em primeiro lugar, quer dizer, se eu hoje pudesse reeditar meus livros dos anos 70, eu procuraria eliminar toda e qualquer alusão a formas de realismo. Vocês já entenderam por quê, não é? Porque me parece falar em realismo utópico, realismo lógico, realismo cósmico. Estou me referindo a expressões que eu mesmo usava. Me parece que é simplesmente pôr um pano quente em algo escabroso, tá? Que só faz nos atrapalhar em vez de nos ajudar. Devo acrescentar mais alguma coisa? Diria, como eu não vou reeditar, como editor nenhum gostaria de reeditar esses livros, eu procuro explicar o que é que eu entendia então por realismo utópico. Eu acho que era isso que eu dizia. Suponho que eu pensasse o termo utopia etimologicamente, utopos, quer dizer, sem lugar, tá? Isso significa em oposição ao que eu chamava de realismo lógico. A expressão realismo lógico é difícil de ser tragada, porque à medida que eu falo mal dele, realismo lógico, quer dizer, em favor de um realismo dito utópico, à medida que eu faço isso, o leitor poderá pensar que eu estou defendendo uma narrativa mágica, uma narrativa fantástica, sei lá o quê. Não lógica, não é isso. Lógico e utópico significa simplesmente uma narrativa que está centrada em situações cotidianas, em situações da realidade, tá? Só isso. Então,
Muita coisa ali, no Metamorfose do Silêncio, era escrita sobre Rosa, que hoje me parece razoavelmente desnecessária. O que eu guardaria do ensaio sobre o corpo de baile seria a própria tentativa de encadear logicamente o teor inventivo das novelas de Rosa, tá? A obra do Luiz é perpassada pela honestidade intelectual. Expõe afinidades e discordâncias em relação aos demais autores, da mesma maneira que inclui autocríticas e assume eventuais correções de rumo, como vocês estão vendo aqui. Em 2010, o Luiz chegou a afirmar, neste livro que organizamos, Luiz Costa Lima, uma obra em questão, esta coletânea de entrevistas, ele chegou a afirmar que os textos que havia produzido antes da década de 80 eram meros exercícios de escrita e tinham importância apenas como parte de seu aprendizado. Acontece que 2 orientandos seus, a Aline Magalhães Pinto, que está na coordenação deste projeto, e o Tiago Castanhan Loureiro, que se encontra ali, professor substituto aqui nós, eles discordaram de seu veredicto e em 2011 organizaram Escritos de Véspera, composto basicamente de ensaios publicados nas décadas de 60 e 70. A única exceção é Representação Social e Mimesis, de 1981. Em que já se percebe a grande guinada dada pelo Luiz, desde o momento em que conheceu a estética da recepção e iniciou sua interlocução com Wolfgang Iser, como sabemos, um dos maiores teóricos do Ocidente do século XX. E eu vou me permitir fazer um parênteses, que o Hans-Ulrich Gumbrich, lá da Universidade de Stanford, ele me disse, numa entrevista que me concedeu quando eu estava lá sob a supervisão dele, que o Iser, que era um senhorzinho britânico, os olhinhos azuis, todo engravatado, ele não gostava do Brasil, não gostava do Rio, achava meio empoeirado, violento, quente. Mas ele dizia para o Gumbrich que adorava vir ao Brasil para falar sobre ficção com o Luiz, porque no mundo somente ele e o Luiz sabiam sobre ficção. Quem vai conversar com o Luiz sobre Escritos de Véspera é o próprio editor do livro, Sérgio Medeiros, professor titular junto ao Departamento de Língua e Literatura Vernáculas na Universidade de Santa Catarina. Luiz, eu gostaria de fazer algumas perguntas sobre o livro Escritos de Véspera, né, que eu tive o prazer de editar em 2011, quando era diretor da editora da Universidade Federal de Santa Catarina, e que é um livro muito importante que contém os melhores ensaios, né, que você publicou durante a década de 1970. É um livro de 314 páginas, o que já mostra a densidade, né, no seu conteúdo. Primeira pergunta. Você faz o elogio da agudeza na poesia por meio da análise minuciosa de um poema de João Cabral de Melo Neto. Minha pergunta, no que consiste a agudeza poética, segundo essa tradição que você analisa? Ok. Então, a pergunta basicamente significa o que é que eu entendo por nudez da poesia com referência a João Cabral. Né? Eu diria muito diretamente. Não, é nudez.
É nudez, sim. É. Não. Ao menos está aqui como o Dal transcreveu. É nudez. Transcreveu. Vocês ouviram o quê? Agudeza, né? Bom. Nudez aguda. Tá, então aproveitemos a solução de compromisso, né? A nudez aguda. Isso significa que Cabral fez na poesia uma espécie de striptease, seria isso? Muito simplesmente, quer dizer, ou nudez ou agudeza, como se queira entender a palavra empregada pelo Sérgio. Eu entendo por isso, em relação especificamente à poesia de João Cabral, a ausência da ênfase no subjetivismo. Então, nesse sentido, a poesia de João se distingue radicalmente da poesia de Drummond. Não é nenhuma crítica à poesia de Drummond, mas apenas é uma questão de preferência. O subjetivismo presente em Drummond dá lugar a alguns poemas notáveis e a alguns livros lamentáveis. Quer dizer, os últimos livros de Drummond, com exceção de um, que é A Impureza do Branco, os últimos livros de Drummond realmente pode deixar de lado, por conta dessa contaminação subjetivizante, tá? Então, nudez ou agudeza significa simplesmente a ausência da ênfase no subjetivismo. De igual maneira, nudez ou agudeza significa ausência de biografismo. Tá? Basta isso. Ausência de biografismo, contenção do subjetivismo, etc. Passar para a terceira porque vai botar um tal tópico, então não pode passar para a terceira. Não entendi nada, mas muito bem. Ah, bom, tá bom. Isso. Terceira questão. Você fala da alegoria no romance machadiano. Poderia discorrer sobre a relação entre realismo e alegoria? Realismo que persegue. Pois é. Quer dizer, a pergunta, se nós todos entendemos a elocução do Sérgio, que relação haveria entre realismo e o tópico de que eu falo a propósito de Guimarães, né? Eu diria, ao menos no entendimento que eu tenho hoje em dia do que então escrevia, eu entendo que é válido pensar-se numa utopia rosiana como passo para fora dos parâmetros do realismo. Quer dizer, a narrativa de Rosa tem um caráter utópico, como tinha dito já atrás, no sentido etimológico do termo de sem lugar. Sem lugar, por sua vez, não significa no ar, não. Sem lugar quer dizer sem referencialidade. Tá? Basta ler algum pequeno texto de Rosa para se verificar como há uma referencialidade evidente. Há uma referencialidade evidente relativa ao interior de Minas. Ninguém vai negar isso. Mas essa referencialidade diz muito pouco em relação à inventiva dessa narrativa. Não é? Para mostrar, relacionando essa resposta ao que eu já tinha dito atrás, sobre a crítica nossa contemporânea, não é por acaso que um determinado professor, não importa o seu nome, vai escrever, poucos anos atrás, vai escrever um longo livro, um livro de umas 300 páginas,
com uma análise determinista de Rosa. Rosa sendo explicado a partir da presença do interior mineiro. É de uma estupidez que não é por acaso que por sorte eu não me lembro o nome do autor, tá? Porque eu poderia cometer a grosseria de dizer como ele se chama. Luiz, eu acho que você respondeu a pergunta 2. O Tiago veio soprar isso no meu ouvido e eu acho que ele tem razão. A 3 você fala da alegoria do romance machadiano. Poderia discorrer sobre a relação de realidade da alegoria? Porque eu já tinha falado do tópico que eu achei conveniente pular, mas aí ele voltou. Você quer falar sobre a terceira? Não, deixa pra lá. Deixa pra lá. Finalmente, eu teria 2 perguntas sobre a mimesis, porque esse ensaio, né, mais teórico e mais histórico, né, é o que encerra o livro. E a primeira pergunta, né, que seria a quarta, seria essa. Você faz a seguinte afirmação: a poética da modernidade como que inverteu os fatores. A catarse é desprezível, o distanciamento, o desejável. Poderia comentar essa afirmação do seu ensaio? Ok. Tomemos... o Sérgio destaca a frase, né? A catarse é desprezível, o distanciamento desejável. Eu acho que comentar a primeira parte da frase basta como resposta. A catarse é desprezível? Quer dizer, se nós entendermos catarse como esteticismo, mas catarse não é esteticismo. Quer dizer, só que na leitura usual que se faz, assim sucede. Quer dizer, na leitura usual que se faz das obras, sobretudo na escuta de música, as pessoas costumam dizer: que maravilha, como eu fiquei emocionado, e besteiras que tais, não é? Aí, nesse caso, a catarse realmente se torna desprezível. Então, ela não é em si mesma desprezível. Desprezível é o uso que se faz dela, tá? Então, nesse sentido, quer dizer, se o seu uso esteticista a torna desprezível, nesse sentido o distanciamento é desejável. Mas, se nega veementemente a primeira parte, a segunda parte da frase também é modificada. A última questão do Sérgio, a gente abre o debate, se o Luiz... Perfeito. Finalmente, a última pergunta, né, que é também quase uma afirmação, mas também uma pergunta. Você concordaria comigo que este conjunto de ensaios, né, da década de 1970 é uma boa introdução à sua obra, se considerarmos a sua obra, né, os textos mais atuais também? Seriam essas as perguntas. Tá, a última pergunta do Sérgio Medeiros eu acho muito correta. Na verdade, quer dizer, contra aquilo que eu mesmo afirmava em relação ao que escrevera no final dos anos 60 e 70, ao contrário do que eu tinha dito, jogando para escanteio tudo aquilo, quer dizer, essa seleção de textos, eu diria, serviria ou pode servir de introdução, na verdade, bastante válida em relação ao que eu tenho feito mais recentemente. Concordo plenamente com ele.
Aproveito para, sendo a última pergunta, aproveito para uma pequena observação. Dal tem razão, quer dizer, e o que eu fiz aqui nesse espaço de tempo comprova isso. Dal tinha razão quando chamava atenção para o teor de autocrítica que eu mantenho. A restrição se dá apenas em relação ao seguinte: não é que eu negue essa autocrítica, seria absurdo negá-la. Apenas digo, eu vejo com uma certa desconfiança a própria autocrítica que eu faço. Por quê? Porque autocriticar-se é uma maneira de chamar-se a atenção para o que se faz agora. Tá? Quer dizer, é um verdadeiro dilema. Autocrítica é alguma coisa positiva, mas cuidado com ela, para você não cometer erros como eu cometi em relação aos ensaios que o Sérgio editou e que a Aline e o Tiago tinham organizado. Autocrítica pode ser uma maneira de estabelecer parâmetros negativos que não são válidos, como pode ser uma maneira de se elogiar na sua presença no momento. Não presença corporal, não enquanto biografia, mas presença enquanto condição para os textos feitos nesse momento. Ok, as ordens de vocês para as perguntas que vocês queiram. Então, antes de eu passar o microfone, eu queria fazer um comercial pedido pela Vera, que é a respeito do projeto. Nós vamos estar no dia 18, quarta-feira, dia 20, perdão, quarta-feira, às 6 da tarde, na UERJ, discutindo a tetralogia da Mimesis. Então vem Mimesis e Modernidade, Mimesis Desafio ao Pensamento, Vida em Mimesis, e vem Mimesis e seus arredores, que o Luiz está morrendo de medo que não apareça, porque realmente está difícil de aparecer. Então nós teremos lá o Ítalo Morricone, a Ana Lúcia Oliveira, que está aqui, que são da UERJ, e vão vir perguntas, já chegaram as perguntas do Georg Ott, da UFMG, e do Fábio... Não, é o Fábio da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui nós temos, então, em seguida na Rural, no dia 20, sexta-feira, ou 22, sexta-feira, discutindo as coletâneas, intervenções, etc., dispersa demanda. São 3 livros, são coletâneas de textos. Aqui na Unirio nós vamos discutir os livros do Luiz mais dados à poesia, com a Lúcia Ricota, que está aqui, com a Vera Lins, o Sérgio Alcides e a Patrícia Lavelli. Aqui na PUC nós vamos discutir narrativa, então Agarrais do Tempo e outros textos, com perguntas do João Adolfo Hansen, do Tiago Castagnon, e tem mais pessoas. E finalmente, aqui na livraria, aqui é 2 de outubro na PUC, e aqui no dia 10, na livraria Leonardo da Vinci, a mesa se chama A Crise como Condição, e aí vem o Redemoinho do Horror com a Victoria Saramago, na Universidade de Chicago, que vai mandar o vídeo. Literatura, Melancolia, Literatura, com a Aline, o Redemoinho do Horror. São tantos, Luiz, que... Limites da Voz 1, com Nabil Araújo, da UERJ. Limites da Voz 2, com o Ivo Barbieri, que também é da UERJ. O Redemoinho do Horror com a Victoria Saramago, lá da Universidade de Chicago. Frestas, com a Aline Magalhães Pinto, da UFMG. E Melancolia Literatura, com o Oswaldo Martins, da Universidade de Estácio de Sá. E aí a gente termina em seguida com o lançamento de Mimesis e Modernidade. Então, quem quiser fazer perguntas a Luiz, eu pediria só que dissesse o nome e a instituição, e que fosse, pelo amor de nossos estômagos e do nosso vídeo, assim, bem sintético. Sim.
Então é preciso vir para cá para formular a pergunta. A Vera quer falar antes de partir, porque ela toca fogo e vai embora. Não, eu só queria dizer que se o livro sobre Mimesis não está vendendo, ou não está saindo, o sobre melancolia está em todo lugar. Eu tenho visto, quer dizer, queria saber como é que você explica isso. Quer dizer, é editora? Você quer explicar, Vera? Fazer ela embora? Não. Eu sugeriria que o Álvaro viesse, as pessoas viessem vindo para cá, porque o microfone que sai, que é sem fio, não está funcionando. Está ouvindo? Está baixo. Está baixo. Está baixo. Agora você. E agora? Não, vem aqui, mas eu só tá aqui. Não, ele tá aqui em algum lugar. Olá, boa tarde. Perguntas rapidinhas, tá? Bem, só para contextualizar a pergunta, retomar algumas percepções da conversa de hoje. Principalmente em torno de estruturalismo e teoria da literatura, que de todos os livros aqui discutidos me parece o mais significativo do trabalho do Luiz nessa fase, que é um livro onde, como o Dal muito bem falou, ele inicia uma retomada da discussão com Platão e Aristóteles e também com Kant e Hegel, né? E esse diálogo filosófico vai nortear uma das partes mais importantes do trabalho posterior do Luiz. E a atenção costuma recair sobre a influência de Lévi-Strauss por causa da querela do estruturalismo e do peso que isso teve. Mas me parece que escapa geralmente à recepção desse livro dois pontos fundamentais que eu gostaria de levantar para o Luiz comentar. Primeiro, é aí que ele inicia um diálogo com Kant, de tal maneira que ele formula uma questão análoga à da primeira crítica no campo da literatura. Como é possível formular juízos estéticos intersubjetivamente válidos? Né? E ele repõe o problema capital da terceira crítica de uma maneira radical, que o próprio Kant não havia colocado e que a recepção posterior de Kant também não desenvolveu. Né? E a partir desse diálogo que ele vai, na abertura do Mimesis e Modernidade, dar o impulso inicial à grande retomada da Mimesis que caracteriza a obra moderna, e o Benedito Nunes, que escreve o prefácio do livro, percebeu isso nitidamente ao chamar o seu prefácio de Prolegômenos a uma crítica da razão estética, ou seja, como percebeu esse grande leitor de formação filosófica que era o Benedito Nunes, e poucos críticos acho que perceberam além dele, pelo menos expressaram formalmente, que o Costa Lima estava reabrindo um problema da gravidade da terceira crítica. E ele foi talvez o único pensador da teoria da literatura pós-Kant que formulou realmente uma crítica da razão estética. O próprio Kant não tinha essa pretensão, ele não se restringia à arte, né? O problema dele é mais amplo que a arte. Tratava do artifício, do artificial de maneira mais ampla. E então, assim, me parece que eu gostaria que o Costa Lima expressasse para a gente como foi esse contato dele com Kant naquele momento, nos anos 70, e como isso influenciou a reviravolta que vai fazer com que ele se afaste tanto de Lévi-Strauss quanto marque nitidamente uma diferença quanto a Iser posteriormente, né? E de certa forma reabre um percurso que dialoga com Auerbach, só que em vez de seguir uma trilha hegeliana, ele põe essa discussão em base kantiana. É isso que eu gostaria de ouvir o Luiz desenvolver um pouquinho para a gente. Obrigado, Tiago. Quer dizer, a sua questão realmente apreende um
um dado capital no que eu tenho procurado fazer. Esse diálogo com a primeira e a terceira críticas kantianas. Eu diria, vindo à pergunta básica que a partir daí o Tiago fazia, esse diálogo realmente visa a estabelecer ou dar condições para o estabelecimento de uma crítica da razão estética. Para isso, eu acrescentaria um dado que eu acho que até hoje eu não escrevi. Nesse diálogo com Kant, não há simplesmente uma glosa de Kant, mas uma discussão com as próprias afirmações kantianas. E aí eu entro no aspecto que eu acho que eu até hoje não escrevi. A ideia de tempo em Kant e como é que ela vai embasar tal formulação da razão crítica, da razão estética. Como? Todos nós devemos saber que espaço e tempo são tomados por Kant como a priori de todo juízo, né? de toda reflexão, enquanto humana. Sem que isso seja negado, sem que se possa negar esse caráter a priori do espaço e do tempo, no entanto, se há de ver que a ideia de tempo tem um outro aspecto que não está contido em tal a priori. A gente teria que remeter, eu deveria ter trazido, eu acho que ontem à noite eu pensei em falar sobre isso, e eu fiquei comigo mesmo de copiar a passagem que eu vou referir, mas esqueci, só estou lembrando agora. É uma passagem da Metacrítica de Herder que se punha em questão, que punha Kant em questão, que punha em questão a ideia do a priori do tempo. De maneira aproximada, o que Herder dizia era que o tempo, em vez de ser esse a priori sintético afirmado por Kant, o tempo varia de acordo com o acontecimento. Há uma variação temporal de tal maneira que, digamos, imaginemos de maneira mais concreta, o tempo na experiência política é uma coisa. O tempo na experiência ética é outra coisa. O tempo no sentido da sua própria vida é diferente. Quer dizer, o tempo da sua vida, não, se ele é tão limitado quanto foi a vida dos seus pais, dos seus avós, etc., etc., entretanto, a ambiência desse tempo da sua vida é diferente da ambiência de outra vida. Tá? Então, o que Herder dizia na Metacrítica, eu procurei ver se há alguma tradução em português e eu não encontrei. Seguramente haverá em inglês, ou em francês, em italiano, em espanhol. Português é o patinho feio da história, né? Lamentavelmente, quer dizer, se a gente apenas ler em português, vai ficar em débito quanto a essa discussão Kant-Herder. Eu diria, ao contrário, quer dizer, se eu chamei a atenção para a retificação do a priori do tempo por Herder, se eu chamei a atenção disso, por outro lado, se há de fazer uma restrição ao próprio Herder. Ou seja, o tempo tem as duas acepções.
O tempo é simultaneamente um a priori de toda experiência e o tempo varia de acordo com a experiência. Tá? Essa observação, repito que eu nunca escrevi, me parece importante para se vir ao problema do juízo estético. Por que a ideia de imitação ou de repetição, a mímese como imitação, como repetição, por que essa ideia não é válida? Simplesmente porque a mímese como imitação é tomada como o a priori kantiano. Quer dizer, como imitação, entender-se a mímese como imitação impede que você penetre no grau de inventividade que a narrativa ficcional tem. Tá? E essa inventividade da narrativa ficcional não pode ser apreendida na análise política, na análise ética, na análise religiosa, etc, etc. Você tem de determinar primeiro o que é essa razão estética, para então poder nela penetrar. Eu sei o que eu estou dizendo exigiria um tempo muito maior, mas lamentavelmente é minha maneira de pensar. Ok? Tem mais pessoas que vão fazer, senão a gente não. O debate não flui. Entendeu, Tiago? É uma questão bem rápida. Então, você já não está funcionando. Não é? Vocês desculpem da agenda assim, porque tem comunicações das ruas. As pessoas têm que almoçar e aí a gente vai ter que compactar o. Você quer que fale aqui? A questão é muito simples, né? E eu apelo mais para o lado analítico. Deixando quieto a questão do realismo alegórico em Machado, eu queria escutar um pouquinho você falar sobre Machado. Olha, assim de supetão é meio difícil, tá? Eu fico apenas como eu não teria condições de elaborar uma resposta plena ao que me é levantado, eu chamo a atenção apenas para esse par realismo lógico com a restrição que eu já fiz em relação ao termo, não é? Realismo lógico versus realismo utópico próprio de Rosa. Por que a narrativa machadiana supõe essa ênfase no lógico? Porque a narrativa machadiana supõe um papel extremamente importante de características temporais da experiência histórica nossa. Basta pensar, por exemplo, a mãe de Bentinho com a escrava que ganha dinheiro fazendo com que a escrava venda não sei o que, venda flores, não me lembro mais o que a escrava vendia. Então, isso não teria sentido no realismo inglês. Poderia ter sentido até no realismo do sul dos Estados Unidos, onde a escravidão tem um papel conhecido. Mas isso diferencia o realismo machadiano do realismo de Fielding, mesmo Stern, etc., etc., o realismo do 18, 19 inglês, que teve tanta influência sobre Machado. Então, lamentavelmente eu não posso dar uma resposta mais completa, porque me falta estofo nesse momento para pegar Machado lá. Mas então estou simplesmente detalhando mais a observação que eu tinha feito anteriormente. E aqui? Ô Luiz, na verdade tem muito a ver com a pergunta, desculpa, Lúcia Ricota da Unirio, tem muito a ver com a pergunta do Tiago, né?
Tiago, né? Porque uma das coisas que eu acho interessante, talvez, de pesquisar, é essa diferença, né, que a sua crítica implica, inclusive dentro de uma tradição crítica no Brasil, né? E aí eu estou falando especificamente do Antônio Cândido, né? Pensando ou seja, o papel do Lévi-Strauss, né? Eu acho que você hoje, talvez acho que você tenha me dado um presente, porque você falou uma coisa do Lévi-Strauss que, eu acho que eu tenho pensado nisso, ou seja, como que o Lévi-Strauss, na verdade, é um divisor de águas, né? Sobretudo na diferença do caminho, do percurso crítico do Antônio Cândido, né? E da tua virada, né, antropológica, tá? Que não exclui, evidentemente, a tua arqueologia do sujeito estético, de uma razão estética, né? Que eu acho que, pelo menos é das coisas que eu mais gosto do Costa Lima, é essa arqueologia, né, do juízo estético, né, como sendo preparatório, né, de uma capacidade de conceituação, né? Então eu fico, ou seja, porque o Kant ele não exclui o Lévi-Strauss, né? Evidentemente o Kant está fazendo uma teoria antropológica também, assim como o Hegel está fazendo uma teoria antropológica, né? Então, e você falou uma coisa que eu achei incrível, né? Que a tua relação com o Lévi-Strauss, na verdade, ela foi de tal modo fundamental, né, para o encaminhamento da questão da mimesis, né? E você citou uma coisa que para mim tem sido cara, inclusive a gente falou nesse final de semana sobre isso, que é a questão da pintura corporal, ou seja, o estudo que o Lévi-Strauss vai fazer do estilo, né, do ornamento, né? Então, com uma possibilidade não mimética, né, da representação. Então é isso, quer dizer, basicamente essa ideia, retomar o Lévi-Strauss ao lado do Kant e do Hegel, né, que eu acho que esse lugar da antropologia no teu trabalho, né, que inclusive isso me veio muito do prefácio que você escreveu para o livro da Anita Moraes, que é sobre o Antônio Cândido. Não me lembro. Não lembra? Não. Mas que é esse, tá? Que são dois destaques na observação da Lúcia. Em primeiro lugar, como é que eu me vejo em relação à tradição da crítica nacional, tal como encarnada por Antônio Cândido. Todo cuidado a respeito. Eu diria, sem querer promover algum autoelogio, que eu detesto isso, eu vejo minha posição como diametralmente diversa da linha desenvolvida pela crítica nacional. Por quê? E culminando com Cândido. Porque a tradição da nossa crítica tem sido, como eu já tinha dito anteriormente, tem sido basicamente de cunho historicista. Só pensar na formação da literatura brasileira, de Cândido, em que você tem um escalonamento temporal. Não é? A própria ideia de formação supõe um telos, supõe uma teleologia, não é? Quer dizer, a literatura como um rumo paralelo à formação da nacionalidade. Eu acho terrível isso. Não é por acaso que a formação da literatura brasileira não podia falar de Sozandrede. Sozandrede rompe com todo esse esquema linear, cronológico, etc, etc. Então,
com toda a admiração e gratidão que tenho a Cândido, quer dizer, se ele não tivesse me aceito como seu orientando, eu não poderia ter continuado como professor, não é? Eu fui cassado pelo AI1 em 64, com 29 anos eu tive o mérito de ser cassado, não é? Vim para o Rio, quer dizer, fui cassado no Recife, vim para o Rio, tentei fazer pós-graduação na Federal, daqui do Rio, e me lembro muito bem da resposta que tinha um colega que trabalhava aqui, não era aqui, não era no Fundão ainda, era lá no centro da cidade. Então esse colega serviu de mediador até o então diretor, o primeiro diretor da pós aqui, da Federal, e me lembro muito bem da resposta que ele me deu no dia seguinte, e me disse: olha, lamentavelmente eu encontrei fulano de tal, o professor fulano de tal, e ele me disse, o senhor fulano de tal, o dito Luiz Costa Lima, só fará pós-graduação aqui, passando sobre o meu cadáver. Eu tomei um susto enorme, porque eu não sabia que esse camarada tinha tamanho ódio de mim. Depois eu entendi que era simplesmente pela adoção que ele tinha do governo ditatorial que nós tínhamos. Então, a essa recusa de fazer pós-graduação aqui na Federal, correspondeu à sorte de ter sido professor de uma filha do Antônio Cândido, que me pôs em contato com ele. E foi ele que me aceitou, apesar de toda a restrição de ele ter de aparecer como orientador de uma tese sobre estruturalismo, como eu já tinha dito, que feria os brios da USP, espero que apenas de então. Então, essa referência que eu pormenorizo mostra mesmo como a linhagem que eu desenvolvi é uma linhagem antinacional. Antinacional não no sentido que eu me negue como brasileiro. Eu sou daqui, esse é o meu lugar, não é? Mas aquilo que eu faço, crítica de base teórica, se opõe à tradição da crítica nacional. Em segundo lugar, a segunda observação, Kant e Lévi-Strauss. Não é por acaso, não sei onde em que obra de Lévi-Strauss isso aparece, em que ele se declara neocantiano. É difícil você perceber essa presença de Kant em Lévi-Strauss, mas se você ler com atenção um e outro, você verificará esse lastro. Tá? Claro que quando eu recebi a influência de Kant, e já não me lembro se eu li Kant antes de ler Lévi-Strauss ou foi depois, isso eu não me lembro. O fato é que, sem levar em conta essa trajetória, na verdade, entretanto, eu a reestabeleci, Kant e Lévi-Strauss. Tá? Base comum para essa guinada, o fato de que a antropologia levi-straussiana não é uma antropologia empírica, mas sim uma antropologia de base teórica, que tem uma base teórica. Eu hoje não concordo com a base fonológica que Lévi-Strauss dava à sua antropologia, mas reconheço que essa base teórica foi importante, tem sido importante em tudo que eu vinha fazer. Mais alguma pergunta ou vamos almoçar? Só uma pedida a você. Quando você diz ao chefe da pós aqui, como era o nome dele? Não, uma vez se disse que era o Eduardo Portela. Não. Ele se chamaria Frade Coutinho, não? Era Frade Coutinho, exatamente. Não, é que eu não gosto de se mal entendido, do coitado do Eduardo Portela que merecia isso. Então, vamos almoçar?
para tudo que a gente propõe. Quer dizer, inclusive fazer vídeo e dar respostas de 2 minutos de duração. E muito mais. Então, é isso. Obrigado a todos e até daqui a pouco. Obrigado, Dá. Esse é só o começo. Obrigado. Seu? Não, meu, de baixo. Ah, é? O nome do livro é Poética da Distensão, do Guimarães Rosa. Ele falava sobre o Guimarães Rosa. Poética da Distensão, acho que o professor Paulo César Oliveira. Nem me lembro. Ele foi formado aqui. Ah, é? Ele é meu orientador. Quem não é dos É apoio. Professor, seu nome, por favor? Ricardo. Eu assisti a sua fala na UERJ, que foi ótima. Lá o Nabil organizou. Aí o senhor autografou os livros para mim. Ricardo Vieira Lima. Depois a gente repete na edição.